Apresento a queixa feita à Netflix, acusando-a de propagar o modelo de maratona de séries, fazendo com que o formato de um episódio por semana torne-se cada vez menos recorrente e possivelmente obsoleto. O advogado de acusação Dias tem direito à fala. Bom, vamos lá. A minha acusação é muito simples, ela é não somente contra a Netflix, mas contra todos os streamings que fazem lançamentos de episódios de uma vez. Aquelas temporadas que saem todos os episódios juntos. Porque isso é muito prejudicial, tanto para o espectador, quanto para as empresas de streaming, não somente a Netflix. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso é prejudicial à Netflix, você deve estar se perguntando. Por que isso é prejudicial à Amazon Prime, você deve estar se perguntando. Olha, vou te falar. Ele é prejudicial porque ele não segura os assinantes. Os assinantes costumam vir em manadas em grandes estreias, como é com Stranger Things, como é com La Casa de Papel e outras grandes séries da Netflix. Isso é um fato comprovado de que muitos assinantes entram nos primeiros dias, na primeira semana ali do lançamento, mas logo saem, não retendo os espectadores e conseguindo manter a assinatura deles por um bom tempo e passando a lucrar um pouco mais com essas assinaturas e com o objetivo que é fazer lançamentos desse tipo, né? Que é que os espectadores assinem o produto e continuem ali com a gente. E um outro ponto pelo qual isso é prejudicial é porque os espectadores não se sentem incluídos em todos os aspectos. Olha, é verdade que muitas séries saem às vezes de madrugada, às vezes 4 horas da manhã, às vezes meia-noite, e isso não é democrático porque nem todos possuem um tempo hábil para assistir as séries nesses horários. Então, somente aqueles que às vezes não têm um emprego ou que não estudam no dia seguinte pela manhã, eles conseguem passar um bom tempo, diversas horas seguidas assistindo a série, maratonando a série, causando com que aqueles que não têm este tempo tenham que passar dias fugindo de spoilers, tenham que passar dias se privando de redes sociais, se privando de alguns contatos, de algumas conversas que poderiam ser minimizadas se tivessem sido lançados episódios por semana. A gente vê que episódios por semana conseguem fazer isso porque é somente 1 hora ali no máximo que você precisa dispor do seu dia para conseguir assistir aquele episódio, e isso daí consegue manter os assinantes por diversos dias, por diversos meses. Foi assim na HBO Max, que utiliza esse método de lançamento de episódios. Eles utilizam o método de lançamento de episódios, foi sim com Game of Thrones, utilizaram isso com a Casa do Dragão e agora está utilizando isso com The Last of Us. Há apenas alguns exemplos que me veio à mente aqui agora. Vocês conseguem entender o quão prejudicial isso é, não somente para a empresa, mas para o espectador? Um espectador que muitas vezes quer conversar sobre a série, mas ele é privado disso porque ele não tem um tempo suficiente para assistir o episódio. Fica aí essa dúvida aí para vocês. Pensam se vocês gostariam de passar por essa situação. Pensam se vocês gostariam aí de serem tratados dessa forma pelo streaming que veio aqui pra gente aqui. Com isso eu encerro minha acusação. Muito obrigado. Até mais. O que você está achando dos argumentos até agora? Olha, legal. A gente vai ser levado em consideração. O que você me diz? Por enquanto estão bem convincentes, mas preciso ver o outro lado porque está bem imparcial para dar minha resposta agora. Comerciais. Siga Kiwi! Siga Kiwi! Siga Kiwi! Siga Kiwi! Siga! O advogado Piscinato tem direito à sua defesa. Querido júri, eu como advogado de defesa, gostaria de primeiro agradecer pela presença de todos vocês e falar que fui contratado com essa missão de defender aqueles que gostam de maratonar. E não só aqueles que gostam de maratonar, mas aqueles que têm problemas e precisam disso. Infelizmente, esse advogado de ataque que veio aqui falou um monte de asneira pra vocês. Mas fiquem tranquilos, a gente vai corrigir as besteiras que ele falou. Primeiro ele falou que os streamings que gostam de colocar séries mensalmente são mais amadas pelo público. Engraçado ele falar isso. Quando a gente pega os dados do último ano, de 2022, a Netflix tem 30% do público brasileiro. Sabe quanto que a HBO tem? 11%.
Vocês tirem a conclusão de quem é mais amada ou não. Falando do método de assistir semanalmente e que isso não gera ansiedade, que isso é bom, tudo bem. Mas e aqueles que precisam, ou que gostam de assistir as maratonas? Aqueles que gostam de, numa noite de sexta-feira ou no final de semana, passar o tempo ali com a família, assistir uma série e maratonar. Talvez essas pessoas, no próximo final de semana, elas não tenham esse tempo. E aí elas querem continuar assistindo e não podem. Por quê? Porque o streaming escolheu que elas não podem assistir. A Netflix, por exemplo, ela não limita que você não assista semanalmente. Você pode assistir semanalmente, mas ela te dá a liberdade de que caso você queira maratonar, você possa também. O streaming, ele não tá preocupado se ele vai ganhar mais ou não, ele tá preocupado com você. Diferente do streaming que... Ele falou isso, né? É melhor pro streaming, ele é melhor pro streaming. Nós da Netflix não estamos preocupados com o que é melhor pra gente. A gente tá preocupado com o que vocês querem, com o que vocês precisam. Aqueles que querem maratonar, maratonem. Aqueles que querem assistir semanalmente, assistam. A gente se importa com o que vocês se importam. E aqui a gente já tá querendo dar a liberdade pra que vocês maratonem ou pra que vocês assistam semanalmente. Não importa. A acusação dele é extremamente perigosa. Ele quer cercear a liberdade de vocês de maratonar. Poxa, quem aqui nunca maratonou uma série? Aquela vontade de devorar cada episódio. Eu posso falar por mim. Pô, eu assisto um episódio numa semana, na outra semana eu já nem lembro o que aconteceu. Poxa, quantas outras pessoas talvez não sofram da mesma coisa? E vocês vão fazer com que essas pessoas não possam acompanhar a série da melhor forma possível? Vocês não se preocupam com essa experiência? Eu encerro aqui a minha primeira parte de defesa. Caraca. Vai ter um choro. Carolina, o que você está achando até agora? Que vai pegar fogo. Passemos para a segunda etapa do nosso julgamento. Agora os advogados terão direito a chamar suas testemunhas e dar a réplica. Bom, desculpa, mas vocês caíram nesse papinho, nessa demagogia que foi isso daqui? Eu espero que vocês não tenham se deixado enganar, porque eu nunca vi uma defesa tão fraca na minha vida. Em toda a minha carreira de advogado, essa é a primeira vez que eu vejo algo tão... Melhor parar por aqui. Continuando aqui, é muito fácil a gente trazer estatística, é muito fácil a gente falar de números sem contexto. É óbvio que a Netflix retém 30% do público brasileiro. É óbvio. A Netflix está no mercado há quanto tempo? Desde 2011 a Netflix está no mercado. A HBO Max é um streaming extremamente recente. É um streaming que no máximo tem 3 anos aqui no Brasil. É muito fácil a gente fazer essa comparação, sendo que a gente não tem um contexto, né? Então jogar dados aqui pra vocês, tentando manipular vocês é muito fácil. Eu venho trazer a verdade pra vocês. Então eu espero que vocês entendam que... ai, quanta mentira vai falar pra vocês. Falaram aqui que eu poderia trazer testemunhas, mas a minha testemunha é você aí, na sua casa. Você sabe o que você passa com séries sendo lançadas o tempo todo. Você pode pensar, ai, mas eu queria maratonar uma série com a minha família. Maratona, tem tantas séries lançadas. Você não precisa maratonar a série que vai lançar ainda. Você pode assistir um episódio com a sua família. Às vezes episódios têm tempo de um filme. Você pode fazer isso e olha só, você pode assistir diversos episódios de diversas séries diferentes. Eu não tô querendo cercear aqui e tirar a liberdade de escolha de vocês. Eu tô pensando em você. Eu tô pensando em vocês. Tô pensando em vocês e no direito que vocês têm de poder assistir um episódio sem precisar ficar fugindo de spoiler. Os sedutores da internet, eles não pensam em vocês. Eles só querem saber de publicar spoiler. Eles só querem saber de acabar com a experiência do telespectador. E vocês podem acabar com isso assistindo um episódio por semana, sendo lançados um episódio por semana. E mais do que isso, olha só quantas teorias não são traçadas. Quando Game of Thrones saía, quando a Casa do Dragão saía, quantas teorias não eram traçadas durante a semana? O público falava disso o tempo todo. Era uma semana falando do mesmo episódio, dos mesmos acontecimentos. Delícia, vídeos e vídeos na internet falando daquele episódio. Mas quando a gente tem episódios sendo lançados de uma vez, qual a experiência que você tem? Que discussão que você tem? Como você faz teorias de tudo que já aconteceu? O fã fica na mão nessa daí. Então, eu espero que vocês, júri, espero que você, minha testemunha, entenda o que eu tô falando e venha comigo, porque a gente precisa ganhar essa acusação em nome de todos os fãs. Muito obrigado. O que você achou, Yuri? Interessante, né? Porque, tipo, foi falado, né? O controle lá das plataformas que tem sobre o fã. Daí depois a pessoa vai lá e fala que não quer ter controle nenhum. Não sei. Só falando. A gente ouve, né?
pô, que falar, né? Querido colega de profissão, né? O advogado Dias, que falou que em toda a carreira dele, ele nunca viu. Primeiro júri dele. Primeira vez que ele tá no tribunal, o cara vem falar disso. Ele vem falar que eu fui demagogo. Pô, é melhor do que ser mentiroso. Na primeira vez ele fala uma coisa, na segunda vez ele fala outra. Esse cara é incongruente. Ele tá diminuindo. Ele tá diminuindo o júri, achando que os dados, achando que tem que falar o contexto dos dados. O júri, ele consegue muito bem saber como interpretar isso. Pelo contrário, eu tô trazendo mais informação e enriquecendo a discussão, em vez de só ficar falando lorota aqui pra vocês. E essa é a palavra. Me desculpem, mas é lorota. Esse cara não tem escrúpulos. Mas tudo bem. Ele veio falar sobre a questão dos spoilers. Mas eu espero que vocês tenham prestado atenção. E vocês? Ele falou com vocês? Eu também tô falando com vocês. Eu espero que vocês tenham prestado atenção no que ele falou. Ele falou que sair a série semanalmente é importante porque não tem spoiler. Cara, não faz nenhum sentido. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa tá maratonando, ela vai gastar horas maratonando. Não dá nem tempo de ela fazer o spoiler. E a pessoa pode ir lá e assistir também. Quando tem um episódio, depois de 40 minutos já tem spoiler saindo. Ele mesmo falou que as pessoas ficam fazendo milhares de conteúdos na internet ali. Não, ele não falou? Palavras dele. Que tem vídeo, que tem teoria, que tem conspiração. Então se você não pôde assistir ali no mesmo momento que todo mundo, durante a semana você vai ser o quê? Abordado de um monte de conteúdos e informação que talvez você não queria assistir. E é engraçado ele ter falado sobre essas conspirações, é engraçado ele ter usado Game of Thrones como exemplo. Todos aqueles que já assistiram Game of Thrones, eu tenho certeza que se decepcionaram com o final. Sabe por quê? Porque vocês ficaram fazendo teorias e expectativas tão grandes que no final acabaram se decepcionando com uma obra tão bela, que quando maratonada, acaba se tornando outra experiência. E eu queria chamar, né, uma testemunha aqui pra me ajudar no meu argumento. Eu gostaria de chamar a Carolina pra compor aqui o nosso tribunal e servir de testemunha. Juro solenemente dizer a verdade, Juro solenemente dizer a verdade, apenas a verdade, apenas a verdade, nada além da verdade, e nada além da verdade, para garantir o direito dos nerds, para garantir os direitos do nerd, respeitar a cultura pop respeitar a cultura pop e representar cada seriador. e representar cada seriador. Eu queria começar perguntando pra nossa testemunha se ela já assistiu Game of Thrones. Sim, Eu queria perguntar como que ela assistiu Game of Thrones. eu fiz uma maratona. E é verdade que você já ouviu de diversas pessoas que assistiram episódio a episódio, semana a semana, que não gostaram do final da série? E é verdade que você ter assistido maratonado não faz com que você tenha a mesma opinião que essas pessoas? Sim. Obrigado, pode sentar. E com isso eu encerro a minha defesa. O júri irá fazer a sua escolha e voltaremos para o veredito. Tenham uma boa noite. O que a gente tá considerando aqui? A lei. Mas ainda você não escutou, como você pode ter certeza? Ele está considerando isso. Eu tô considerando a lei. É isso. A lei da minha Você- cabeça. Ah, Não, a lei do que é então mesmo. você não está A imparcial. lei... A Não, lei lógico está que não. escrita, a lei está escrita em todos os livros de C.S. Lewis, Tolkien e o livro de das Galáxias. Pô, guarda quem? Guarda das Galáxias. Já perdeu? Guarda o quê? Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, tá, então beleza, desculpa. O Yuri não conhece nada. Nossa, eu não gosto de guardar as galáxias. Tudo bem, eu não falei Guardiões da Galáxia. Ainda bem. Senão tu... Ia ser levado em consideração.